só assim é que eu vou entrar, digamos assim, no pensamento dele para lhe poder apresentar a verdade. Se eu não o ouvir, eu não vou conseguir apresentar. Eu vou apresentar a verdade à minha maneira e isso se calhar não chega ao outro lado. Então, a democracia sempre, não é? E devemos ser nós, os cristãos, sempre a lutar por ela, pelo direito dos outros poderem discordar de nós. Porquê? Porque o exercício de poder é sobre todos, não é? E os Estados, vá lá, cristãos, não é? Já muito acabaram e tiveram uma razão de acabar. Não é? Porque ninguém é cristão por decreto, digamos assim, do Estado, ou porque nasce num determinado país ou debaixo de um determinado território. Não é? É cristão porque a palavra da salvação o alcançou e ele foi transformado por ela. E tem um ponto, né, Daniel? A própria democracia ela tem uma referência, um exemplo de um modelo, de um sistema de governo de igreja, depois da reforma. É um modelo presbiteriano ou presbiterial. Sim. A democracia representativa nasce com dentro das igrejas, digamos assim. Exatamente, que nasceu no contexto de igreja, que se tornou uma referência também para que isso fosse aplicado em cidades e estados. A questão do chamado check and balance, não é? Dos freios e contrapesos na democracia. Olha, os nossos ouvintes que estão ali bem atentos, Golda, boa, é isso mesmo. Muito os bem. Nossos ouvintes não sei quem mandou, mas muito obrigado para quem mandou. Tem um filme dela agora, inclusive. E acho que essa frase depois podem conferir. Se eu estiver errado, me perdoem, mas eu acho que foi dela essa frase, sim, que eu comentei. Pessoal, a gente caminha aqui então. Tem muitas perguntas. Esse tema é um tema realmente que, assim, aguça, e é bom que aguça, né? Todos nós, assim, para sermos agentes participantes da política. Mas a gente caminha para o fim aí, vamos fazer algumas conclusões finais. Eu queria mesmo era agradecer primeiramente ao pastor Daniel, que está aqui passando esse tempo conosco aqui. Mas há uma questão que eu acho que é importante a gente talvez deixar de mensagem, que aproveitando esse partidarismo, esse clubismo, né? Essa coisa assim que agora tem gritado muito, nós no Brasil experimentamos muito isso nos últimos anos, mas eu acho que é importante deixar um alerta, né? De que assim, não vão ser a extrema-direita agora que na Europa, que talvez ganhou um bocado mais de espaço, ou não vai ser esses governos de extremo populismo, etc., que vão trazer resposta, vão trazer salvação para nada nem para ninguém. Eles vão ser, em muitas vezes, anestésicos de uma coisa passageira, momentânea, mas no fim, e quando nós olhamos agora, fazer talvez um abrir e fechado da nossa conversa, nós vimos lá, uma cidade foi formada por um desejo do homem de se organizar como uma cidade, mas o que nós estamos à espera como cristãos é uma cidade santa, perfeita, redimida por aquele que é o único capaz de redimir todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu acho que talvez deixar esse alerta era importante para todos os cristãos, né? De que não estamos à mercê e a depender de governos, não estamos à mercê a depender de partidos ou de políticos, nós estamos a viver debaixo da soberania daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, né? Isso é sempre importante nós não nos esquecermos, mas que isso também não sirva para sermos agentes passivos numa sociedade politizada, né? Eu acho que isso é importante deixar esse alerta, né? Sem dúvida, concordo plenamente. Muito bom. Daniel, antes de encerrarmos, alguma palavra final? Basicamente, agradecer também a oportunidade de estar aqui e sempre que quiser temos aí muitas respostas para dar, estamos aptos a isso. Deixar só aqui uma citação final do Habermas, né? um teórico político, um filósofo político dos nossos tempos, ele ainda está vivo, eu acho, alemão, 90 e poucos anos, que ele fala-se que as comunidades religiosas, vou ler que é para não perder a citação, na medida em que desempenham um papel vital na sociedade civil, não podem ser banidas do âmbito político, público e forçados à esfera privada, porque uma política deliberativa depende do uso público da razão, tanto pelos cidadãos crentes quanto não crentes. Isto é um filósofo alemão político a dizer é importante a participação dos crentes na sociedade civil e na elaboração de políticas ativas que dão resposta aos anseios da humanidade. Muito bom. Certamente vamos marcar um outro programa para continuarmos Certeza. essa conversa. Se houveram perguntas, depois nós conferimos aí. Se houveram perguntas não respondidas, nós pedimos desculpas ao pessoal por conta do tempo, mas tenho a certeza que essas perguntas não serão excluídas, eliminadas ou esquecidas. Nós vamos guardá-las no próximo programa, de certeza responderemos. Se calhar ainda aí para julho marcamos alguma coisa, se tu estiveres por aí, e continuaremos com esse debate. Pessoal, primeiro ponto que eu queria destacar aqui de tudo que nós falamos, o povo precisa ter conhecimento. O povo precisa ter conhecimento das leis, mas principalmente da lei de Deus. Porque a lei de Deus é o elemento balizador, comparador, que vai nos instruir e que nos permite olhar para aquilo que nós vemos neste mundo, para os governos deste mundo,
para as práticas deste mundo e avaliar se está certo ou está errado. Então, não é lutar pela luta, não é se opor apenas por se opor ou porque discordo de ideologias ou de partidos. É se opor quando aquilo ao que eu me oponho está em desacordo com a vontade de Deus e com a sua palavra, e concordar com aquilo com que eu concordo está em acordo com a palavra de Deus e com a sua palavra. O segundo ponto, buscar sabedoria de Deus para se portar na esfera pública. O que Deus espera de mim, como eu devo me portar, e a Bíblia nos dá instrução sobre isso, nos dá orientação, e é essa sabedoria que nós temos que ter, porque em última instância nós temos que manifestar o Evangelho. Aqui fica o terceiro ponto que eu destaco da nossa conversa. Todo cristão é chamado para cumprir um propósito eterno de Deus nessa terra. Virá dos céus uma cidade santa. Jesus virá e nela governará e reinará, e nós ali, aqueles que creem nisso, estarão ali. Mas até chegar esse momento aqui, nós lutamos pela justiça de Deus e vivemos pela verdade do Evangelho para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Então, todo envolvimento do cristão na esfera política tem que exaltar e glorificar o nome de Deus. Pense nisso, ore sobre isso, que Deus te abençoe. Tenha uma semana aí orientada pelo Espírito de Deus e até o próximo programa. Boa noite.